Olá, pessoas lindas dos livros, tudo bem por aí? Cá estou eu novamente para gravar o episódio 2 do diário de leitura do livro A Arte da Leitura. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras, e se você é novo por aqui, já aproveita para clicar nesse botãozinho de se inscrever, ativa as notificações do sininho para você não perder as novidades, porque temos vídeos novos às quartas e sábados, e também já aproveita e vai avaliando esse vídeo clicando no gostei, porque essa é uma forma de ajudar bastante o canal. Então vocês percebam que eu estou um pouquinho ofegante, estou com um pequeno resfriado, mas vai passar. Então não assustem com essa minha voz um pouquinho anasalada, meninas. Mas olha só, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a repercussão do diário de leitura, do primeiro episódio do diário de leitura que eu postei aqui. Como era uma ideia nova, algo que eu não tinha feito no canal ainda, a gente fica um pouco assim, ai, será que as pessoas vão gostar? Mas vou lançar porque foi algo que eu realmente senti vontade de fazer. E eu acho que vocês percebem, né, quando é genuíno, quando realmente é algo que faz nosso coração bater mais forte, cantar aqui do outro lado, vocês sentem do outro lado também. E aí, vocês gostaram bastante do primeiro episódio. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui no box de informações, vocês podem ir lá assistir. Sugiram que assistam o primeiro episódio para depois vir aqui comentar o segundo, beleza? No primeiro episódio, eu comentei, recapitulando, eu comentei a nota do editor e comentei o primeiro diálogo, que foi intitulado Ler ou Não Ler. Então agora eu vou dar sequência a partir do segundo diálogo, que se chama Como Ficar Acordado Enquanto Se Lê. Esses tópicos são maravilhosos, né? Então a gente vai continuar no mesmo esqueminha, eu vou lendo, vocês vão acompanhando, à medida que eu achar alguma coisa interessante, eu venho conversar com vocês. Bora lá? E aí, já gostei do segundo diálogo só pela primeira pergunta. A pergunta do Charles é a seguinte: Mortimer, você é uma pessoa inteligente. Por que leva tanto tempo para ler? Eu super me identifico porque eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal que meu ritmo de leitura é bastante lento. Eu já lutei contra isso e eu percebi que na verdade não faz sentido. Então pra mim é muito importante que eu respeite essa minha característica e eu busco levar isso para o melhor cenário possível, no sentido de que, ok, eu tenho uma leitura lenta, eu tenho uma dificuldade de concentração, eu tenho. Então o que eu faço? Eu leio com calma, eu degusto a leitura, como eu gosto de falar, quando é preciso eu volto, releio. Então eu busco fazer disso que seria um problema para algo muito proveitoso e caminhar então para um lugar que me leve à excelência, sabe? Então esse aspecto de respeitar coisas que fazem parte da sua história, que fazem parte de você, eu acho muito importante, até para você não lutar contra aquilo, sabe? Mas usar aquilo pra você se lapidar. E aqui ele fala um pouquinho sobre essa questão do tempo da leitura dele, que algumas vezes ele demora bastante para ler um livro, outras pouco, então que isso é bastante variado. E que ele pode ler 10 livros em um dia, se o objetivo for analisar o conteúdo e tal. Mas para ele é uma questão de escolha, e da mesma forma que ele pode escolher ler 10 livros em um dia, ele pode fazer em 10 dias, às vezes até mais, porque ele fica trabalhando neles. E ele diz assim: faço que aquele livro se torne parte de mim mesmo. Tento entender tudo o que diz, o que significa, pensar a respeito e criticar o que aprendi com ele. Eu tendo a me identificar muito com esse estilo de trabalhar nos livros. Nossa, outra coisa que eu me identifico, ele fala que nesse aspecto de trabalhar no livro, que depois de 1 ou 2 horas ele tem que parar, porque ele é muito cauteloso com o trabalho e precisa descansar.
antes de continuar lendo. E isso é uma coisa que eu faço, eu uso bastante aquele esquema Pomodoro. Então eu costumo colocar 30 minutos, descansar 10 e assim por diante. Eu acho que a gente consegue ter um fôlego maior para seguir. Como eu falei no vídeo anterior, eu tô usando um marca-texto rosa para marcar os livros que eles forem citando aqui ao longo desse diálogo. Nossa, que legal, até uma coincidência, não acredito em coincidências, mas hoje eu liberei no Instagram um post novo falando sobre marcar ou não marcar os livros, eis a questão. Se você não me segue no Instagram, inclusive, vai lá. A gente tá com uma identidade visual nova, eu tô realmente colocando bastante conteúdo interessante por lá e colocando mais também da minha essência. E aqui ele fala um pouquinho de como ele faz as anotações dele, que às vezes ele coloca uma anotação na margem para indicar que ele quer chamar atenção para aquele parágrafo, que ele sublinha palavras, às vezes escreve na margem do pé da página as observações, os comentários. Muito legal. Olha que legal que ele diz: à medida que envelheço, minha cabeça muda e tenho, portanto, que fazer uma nova leitura e anotar novamente para estar atualizado. É interessante pensar que as anotações que a gente fez há 10, 5 anos, quando a gente faz a leitura delas no dia de hoje, a gente pode perceber o quanto a gente mudou, o quanto a nossa percepção diante daquela obra também. Gente, muitos dos livros que eles citam aqui estão em inglês, então eu acredito que eles nem tenham tradução para o português. E olha que interessante, à medida que a gente vai lendo, vão surgindo algumas ideias, né? Eu acabei de ter uma ideia de um conteúdo que eu posso fazer, tanto para o YouTube quanto para o Instagram. E aí, quando as pessoas perguntam, né, como tem inspiração para gravar conteúdo, é isso. A inspiração vem de tudo. Ela vem de uma leitura, ela vem de um filme, de uma música. Então é muito importante ter um bloquinho na mão ou algo para você anotar e depois passa e a gente esquece. Então teve uma ideia, anota. Outro ponto bacana de ser dito aqui é que o Charles fala que ele tem um exemplar de A Natureza do Universo, que tem um índice analítico que foi feito pelo tradutor, e muito útil, muito bem feito, mas que não é o índice analítico dele. Que aí ele estava trabalhando bastante sobre esse livro, e aí ele criou o próprio índice, e ele diz assim: de alguma forma, diferente do proposto pelo tradutor, embora em muitos aspectos seja o mesmo, pois eu estava lidando com o idêntico livro. Aí o Mortimer pergunta: você não diria a um aluno que estivesse lendo o livro que está ensinando que fizesse o mesmo tipo de trabalho? Aí ele diz: sem dúvida, e ele discutiria comigo se sua perspectiva sobre o conteúdo do livro seria diferente da minha.
Aí o Mortimer diz: esta é a razão pela qual não gosto de emprestar meus livros. Não gosto de livros de biblioteca porque não posso fazer anotações neles. E não quero lhe emprestar este livro. Se você quiser ler O Significado da Verdade, você deve comprar o seu exemplar. Não quero que você seja influenciado pelas minhas anotações, como você não poderia deixar de ser por todas as minhas anotações nas páginas. E eu sei que isso aqui é uma fala bastante polêmica. Há aqueles que vão contra esse pensamento, há aqueles que serão favoráveis a ele. É óbvio que é o pensamento dele, então por isso precisa ser respeitado, e ao mesmo tempo ele pode sim ser contestado no sentido de que você pode colocar a sua opinião diante disso. Mas o que eu acho interessante pensar é que cada pessoa ela tem a sua perspectiva. Do tipo, essa coisa de emprestar livros, né? É muito polêmico, emprestar ou não emprestar. E aqui também já poderia render, né, um outro conteúdo sobre empréstimo de livros. Eu confesso que eu prefiro muito mais dar o livro de presente do que emprestar. Já tive algumas experiências não tão legais com essa coisa do empréstimo, portanto eu prefiro dar de presente para a pessoa aquele livro, comprar um novo e dar para ela, enfim, para que depois não gere algo chato mais na frente, né? Mas achei interessante essa colocação aqui. E aí o Charlie diz assim: posso dizer a mim mesmo, Mortimer é louco. Ele entendeu isso de maneira errada. Tem uma história muito boa aqui do Mortimer, olha isso. Na época que estava lendo este livro, John Dewey tinha acabado de voltar da China e ensinava em Colômbia. Eu era júnior ou sênior, e as palestras dele tinham um ritmo relativamente lento. Eu anotava praticamente tudo o que ele dizia. Ia para casa e datilografava essas notas. Lia tudo cuidadosamente e depois escrevia a ele uma carta. Caro professor John Dewey, no dia tal, o senhor disse tal coisa, mas pareceu-me que entrou em contradição em relação ao que disse 2 dias antes. O senhor poderia explicar? O professor Dewey vinha para a classe e dizia: um aluno desta classe escreveu-me uma carta. Lia o que a carta dizia e explicava. Eu ia para casa e escrevia outra mensagem, ou seja, eu continuava o nosso diálogo. Um dia, porém, John Dewey, cansado, disse: eu gostaria que o aluno que me mandou essa carta parasse. Mas, na verdade, quando está fazendo anotações em um livro, você é aquela pessoa que conversa com o autor. Na realidade, penso que ler implica esse tipo de diálogo. Nossa, gente, que maravilhoso! E é muito isso, né? Eu concordo bastante sobre essa possibilidade de dialogar com o livro, que na verdade é esse processo de leitura. Vejam que demais essa fala do Charles. Sua primeira tarefa ao ler um livro é compreender o mais verdadeira e corretamente possível que o autor diz. Essa é a nossa tarefa, mas obviamente nem sempre a gente vai atingir ou vai ter certeza de que a gente atingiu a visão do autor, pôde compreender. Mas essa é a nossa tarefa. É um esforço, né? É um movimento que a gente faz para tentar chegar até o ponto B. Olha isso. Entretanto, talvez uma das razões de fazer 2 pessoas juntas lerem o mesmo livro é obter uma conversa um pouco menos unilateral. E aí é o que a gente diz sobre aquela que eu vivo falando sobre a troca, sobre ler com outra pessoa, sobre convidar alguém para fazer uma leitura com você, para tirar essa leitura, tirar esse processo de leitura da coisa unilateral, uma única leitura, uma única interpretação, né?
Quando pensam sobre o que é ler, visualizam uma pessoa sentada passivamente e as palavras indo para a sua cabeça através dos olhos e depois na mente, de uma forma não ativa. Afinal, a pessoa está sentada, quieta, mas ler é uma coisa tão ativa quanto escrever. Com frequência, gosto de pensar na analogia de arremessar e receber a bola no beisebol. Maravilhoso. O receptor que fica ali atrás, ajoelhado, não está passivo, disse o Charles e o Mortimer. Ele está recebendo, mas não passivo, está recebendo ativamente, da mesma forma que os arremessadores lançam a bola ativamente. Portanto, o escritor está comunicando ativamente e o leitor recebendo a comunicação também de forma ativa. As ações são correlatas e proporcionais uma em relação à outra, e as atividades são igualmente intensas para os dois. Maravilhoso! Vou marcar tudo. Tem condição, gente. Sabe aquele meme? Marque as partes mais importantes. A pessoa, tipo, marca tudo, né? Se eu encontrar, eu vou colocar essa imagem aqui. É um bom receptor que faz um bom arremessador, e suponho que o que estamos dizendo aqui, de certa forma, é que um bom leitor faz um bom autor. E o inverso também é verdade, responde o Mortimer. Um bom receptor não pode pegar uma bola de um mau arremessador. Genial. E lá se foi o segundo diálogo. Galeres, eu acabei de finalizar então o segundo diálogo, como ficar acordado enquanto se lê, e aí eu quero conversar com vocês uma questão. Eu fico às vezes com um pouco de receio de continuar lendo mais um diálogo, por exemplo, e o vídeo ficar muito longo e vocês não terem muita paciência de assistir até o final. Então, só que aí ao mesmo tempo eu fico assim, nossa, se eu for ler um diálogo por vídeo, quando que eu vou terminar, não é verdade? Porque eu não vou postar toda quarta e sábado um diário de leitura, porque vai ficar cansativo o conteúdo aqui do canal. Me digam o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que eu posso continuar nesse esquema de ler um diálogo e postar? Porque aí vai tranquilo. Também não tô com pressa, tá? Não tô com pressa de terminar logo isso aqui não, porque é muito gostoso esse diálogo. Então é até bom que eu vou economizando. Mas me digam se vocês querem que eu comente um diálogo por vídeo, ou se vocês querem que eu comente 2 diálogos, 3, não sei. Deixem aqui nos comentários. Inclusive eu vi que teve gente que comprou este livrito depois que eu comentei no vídeo. Fico tão feliz quando vocês compram algo ou leem algo que eu indiquei. Fico realmente muito feliz. E quero saber se tem alguém que tá aí do outro lado que também tá lendo a arte da leitura comigo. Eu sei que a Lélia tá lendo, a Lélia ficou super animada, ela já tinha esse livro em casa, e aí ela começou a ler também. E quero saber se tem mais alguém aí do outro lado também lendo e participando desse diário comigo. Vou deixar mais uma vez o link de compra dele aqui no box de informações. Lembra que quando você compra algum livro ou qualquer coisa na Amazon usando os links que eu deixo, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Todos os links de onde me encontrar, de projetos, tudo aqui no box de informações, tá bom? Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!